Vou começar daqui, hein, pessoal. Bom dia mais uma vez, bom ter vocês por aqui. Eu e o Lucas vamos fazer uma apresentação super leve e a gente conta com a participação de vocês. A gente vai falar sobre gestão do conhecimento, né, como catalisador da transformação digital. E falando sobre gestão do conhecimento, eu gostaria de começar contando um pouquinho sobre onde nós dois estamos inseridos aqui na Globo. Então, eu e Lucas fazemos parte do time da gestão do conhecimento dentro da governança de estratégia e tecnologia aqui na Globo, e o nosso time existe há aproximadamente 3 anos. É um time multidisciplinar e que faz acontecer. Mas, já partindo aqui, então, para a nossa apresentação, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre velocidade. Velocidade. Sabe aquela sensação de que tudo vem acontecendo muito rápido? Pois é. A digitização é uma das grandes responsáveis por isso. E quando a gente fala de digitização, a gente está falando nada mais, nada menos que a transição da informação analógica para o digital, onde foram necessárias aquelas mudanças reais nas organizações através da tecnologia, por meio da digitalização. E esse movimento acabou deixando bem claro que quem não acompanhar essa velocidade vai ficar para trás. Mas mudar é preciso. E a boa notícia é que sempre é possível mudar, né? Tanto individualmente quanto qualquer empresa pode se transformar e se desenvolver na área digital. E o mais legal disso tudo é que o desenvolvimento da informatização para a digitalização trouxe novas oportunidades de mudança e evolução para as organizações de todos os tipos. E, com isso, gerando um conjunto de habilidades e competências que modificaram e vão modificar cada vez mais as relações entre negócios, destacando um olhar para o consumidor. Só que, para isso, é preciso usar tecnologias digitais. Tecnologias digitais para solucionar problemas clássicos, problemas tradicionais, como queda na produtividade, agilidade e eficácia em um movimento de transformação digital, uma nova maneira das empresas se conectarem com seus colaboradores e clientes. Afinal, uma nova sociedade está se formando aí, né? Com novas necessidades que possivelmente ainda não foram atendidas. Ou seja, é uma mudança radical, né? E uma mudança que é necessária para trazer uma nova forma com que as empresas vão entregar seus produtos e seus serviços. Muitas vezes, como a gente tem visto por aí, através de alianças completamente disruptivas com seus adversários de negócios. Sempre em busca de atender esse consumidor digital. E, claro, fazendo uso dessas tecnologias digitais para se manter bem posicionado no mercado. A transformação digital, que já era considerada uma tendência, né, atingindo todos os setores na pré-pandemia da Covid-19, agora teve uma aceleração super significativa, né, como uma onda gigante, obrigando todas as organizações a acelerarem seus processos de digitalização e finalmente implementarem seus negócios no modelo em plataformas digitais, mesmo as pequenas e as médias empresas, porque de verdade que essa vai ser a única forma de sobreviver no mundo pós-pandemia. Então, só para reforçar o conceito de transformação digital e das suas etapas, eu achei legal um exemplo, acho legal trazer esse exemplo, que é trazer que a digitização é a conversão, a digitalização é o processo e a transformação digital o feito, né? E para isso eu gostaria de trazer alguns dos pilares da transformação digital. E aí, quando a gente fala de pessoas, né, a gente fala de potencial humano, que é fundamental para obter sucesso nessa transformação. E para que esse movimento impulsione as estratégias que estão por trás da tecnologia. Afinal, são as pessoas que transformam a realidade das empresas, né? Então, é necessário ter um olhar cuidadoso para essas pessoas, para que essa mudança comece por elas e pela conscientização dos times, né?
Então, nada mais importante que capacitar essas pessoas, oferecendo sempre condições favoráveis para que elas possam criar, inovar em busca dessa transformação. E quando a gente fala de cultura, a gente já sabe que, claro, mudar é preciso, a gente está falando disso agora. Mas uma mudança não acontece da noite para o dia. A cultura digital ela precisa ser incentivada entre os colaboradores e é preciso que haja um movimento para desenvolver um mindset alinhado com a era digital. E para as empresas que já nasceram na era digital, a cultura é muito simples. A cultura digital é algo muito simples, né? Já está no sangue, já está ali na rotina. Mas é um tanto quanto complicado para as empresas tradicionais que estão começando, né, nessa transição agora ou há pouco tempo. E tecnologia, tão importante nesse processo, porque sem ela não haveria transformação digital, e inclusive foi ela que nos trouxe até o ponto onde a gente está agora. E para saber um pouquinho mais, como é que a área de tecnologia da Globo está trabalhando para essa transformação? Lucas, conta aí para gente. Boa, Lami. Legal. Oi, pessoal, bom dia. Queria falar um pouquinho para vocês, começando por essa resposta à pergunta que ela me fez. Como é que a gente está na Globo se transformando? Só que antes da gente falar especificamente dessa transformação, é importante a gente dar uns passos atrás e contar um pouquinho para vocês da história da transformação do modelo de televisão, como a gente chegou até aqui. Bom, olhando de uma forma bem macro mesmo, a gente está falando sem detalhes de tecnologia de TV, mas construindo essa história para chegarmos onde a gente está hoje, a gente pode olhar lá para a década de 50, lá no comecinho, quando a televisão chegou no Brasil, num modelo ainda analógico e preto e branco. Essa TV, a gente nomeou ela aqui para a apresentação, conhecida como a TV 1.0. Essa mesma TV, ainda com sinal analógico, ela ganha novas tecnologias que permitem, por exemplo, a visualização em cores. Ela que está batizada como a TV 1.5. Essa TV em cores influenciou muito os costumes dos brasileiros ali pelos anos 70. Ela ajudou na construção de uma cultura nacional, principalmente porque ela começou a alcançar os lugares mais distantes do Brasil, através, por exemplo, do sinal via satélite, que chegava nos rincões mais longes e mais longínquos do Brasil. Essa TV, ainda nos anos 70 e ao longo de todos os anos 80, também participou da urbanização do Brasil, do crescimento das cidades. Isso teve uma grande influência na criação, como eu comentei, dessa nossa cultura nacional, da nossa identidade, da nossa brasilidade. Em meados dos anos 2000, o modelo de transmissão de sinais ele evolui. A gente está falando agora da TV 2.0. É a TV em sinal digital em high definition, o sinal HD. Esse sinal HD ele trouxe uma série de mudanças, principalmente na percepção dos telespectadores sobre a qualidade dos sinais. A gente poderia falar aí, como vocês devem se lembrar, alguns que participaram, né, viam televisão e participaram dessa transição, da qualidade de cinema, como foi vendido esse sinal HD na época. E as diversas possibilidades que o sinal digital também trouxe, como mobilidade e interação. Isso tudo começa a transformar a forma como o espectador lida e interage com a televisão. A gente evolui e transiciona esse modelo 2.0 para um modelo hoje mais moderno, que é um modelo mais fluido, integrado entre esse modelo que a gente chama de broadcast, que é o modelo de transmissão de sinais, via rádio, por um modelo broadband, que é o modelo de internet. A televisão ela passa a ficar muito mais integrada e tornando esse movimento broadcast, broadband, num movimento fluido de interação entre a televisão e o espectador. Essas TVs conectadas, elas permitem, a partir de agora, a identificação do espectador, daquela pessoa que está logada na televisão. Esse login é o que a gente chama aqui na apresentação, dentro da Globo, de Globo ID. É a identificação do espectador que está logado na Globo através da sua TV conectada. Essa é a televisão 2.5. Esse modelo de
identificação do espectador, fluidez, permite uma série de novidades de tecnologias, inclusive de interação e experiências com o espectador. Isso leva a gente ao modelo 3.0. O modelo 3.0 é um modelo onde a fluidez entre broadcast e broadband é imperceptível para o usuário. A gente passa a ter uma produção, distribuição de conteúdos e comerciais segmentados para cada perfil de usuário, incluindo e concluindo aí a nossa transformação dessa jornada que a gente chama de jornada Tech Vision, que é a transformação da televisão, essa evolução para esse modelo 3.0. Com isso, a nossa empresa, ela passa, então, por essa transformação que a gente vem chegando e vem transformando a empresa para um modelo MediaTek. O modelo MediaTek é aquele cujo conteúdo e as tecnologias são as fontes das vantagens competitivas nos mercados em que a empresa atua. A Globo tem transformado os seus conteúdos nessa fonte de vantagem competitiva, entregando, assim, maior e diferentes experiências para os usuários. Quem acompanha a nossa programação percebe isso através do Globoplay, através dos nossos produtos, como o Big Brother, né? A gente tem transformado a empresa nessa empresa MediaTek, onde a gente tem uma união e uma confluência de duas grandes partes importantes da empresa, que são as áreas de negócios e as áreas de tecnologia. Exemplos de empresas MediaTek, do que é essa transformação MediaTek. A gente tem, então, as empresas de mídia, aquelas que produzem conteúdo, aquelas que entregam diferentes formas de conteúdo ao espectador. E a gente tem as empresas de tecnologia, aquelas que produzem tecnologia. A empresa MediaTek é aquela empresa que está na confluência dessas duas empresas, né, que estaria construindo e entregando conteúdos e experiências. Isso não esgota-se, né, aqui nesse slide, esses são exemplos para a gente ilustrar um pouquinho do que é essa transformação MediaTek, mas para vocês poderem entender como é que funciona e aonde a empresa, aonde a Globo quer chegar. Um pouquinho de como a gente está organizado para chegar nesse resultado, para alcançar esse objetivo. A Globo pode ser entendida hoje na sua estrutura de estratégia e tecnologia dividida em dois grandes pilares. Um pilar que a gente chama do ambiente digital, onde a gente encontra os nossos produtos, plataformas e serviços digitais, como o GE, o G-Show, o Globo.com. E o outro pilar, que é o que a gente conhece aqui como Media Supply Chain, que é onde a gente tem toda a nossa cadeia de produção e distribuição de conteúdos. A esses dois pilares, existem outras frentes que permeiam e integram esses pilares, como times de infraestrutura, times de segurança, times de cloud, que fazem parte, integram, permeiam esses dois pilares. Para vocês terem uma ideia, a área de estratégia e tecnologia hoje tem cerca de 5.000 colaboradores. 2/3 desses colaboradores estão distribuídos no Media Supply Chain. O outro 1/3 está distribuído no ambiente digital. Desse total de 5.000 colaboradores, a gente representa 1/3 de toda a Globo. A gente representa 5.000 colaboradores em 15.000, para vocês terem ideia do quão relevante é hoje para a nossa empresa fazer parte do time de tecnologia, inclusive transformando e criando e ajudando, auxiliando essa transformação digital. E por isso a gente pergunta, né, como é que a gestão do conhecimento, então, entrega valor para esses dois pilares? Lamir, essa vou deixar você responder por aí. Pois é, pessoal. Evolução ou revolução está sempre dentro de um contexto de como as pessoas conseguem reagir e inovar de acordo com cada desafio que as suas vidas pedem, né? E, nesse sentido, o conhecimento, a partir de prática e teorias, tem se tornado um dos principais ativos, e, com isso, principais ativos organizacionais, e, com isso, a importância de gerir esse conhecimento. Então, aqui nesse gráfico, a gente tem dados que mostram o que gera valor aos negócios e de como isso foi mudando ao longo dos anos, né? Olhando aqui nessa parte cinza, que está bem clarinho,
que está representando os artigos tangíveis, e a parte em marrom, bege, que representa os artigos intangíveis, a gente consegue ver como no passado o valor que a empresa tinha estava muito associado ao quanto ela tinha de bens tangíveis, né? Ou seja, imóveis, máquinas, equipamentos, e com o passar dos anos isso foi mudando muito, e não faz tanto tempo assim, né? 1975. Não é primitivo. Hoje, 90% do valor, né, aproximadamente 90% do valor das empresas está associado ao conhecimento, a artigos intangíveis, que a gente consegue aqui dividir entre capital humano, que é o conhecimento dos indivíduos, os talentos, a criatividade, o que está intrínseco nas pessoas, né? O capital estrutural, que são mais coisas da própria empresa, como processos internos, enfim, a capacidade de inovar. E o capital social, que é a reputação e como a marca se apresenta, né? A marca, a cultura, enfim, que hoje é tão importante. Até porque o valor da empresa atualmente está muito associado ao poder da sua marca, né? De como as pessoas enxergam aquela empresa no mercado. E quando falamos de capital humano, capital estrutural, a gente pode entender melhor através dessas pirâmides, né? Não sei se dá para enxergar aí, mas nós temos duas pirâmides, uma invertida, em onde há a sua interseção. Então, quando a gente fala de capital humano, a gente está falando do desempenho de competências individuais vinculado ao conhecimento individual, né? Das atitudes, das habilidades, ou seja, um desempenho individual. E organizacional são os relacionamentos, né? A cultura, os processos, os ativos e também os conhecimentos organizacionais. E quando essas competências se juntam através da captura, da mobilização, da aplicação e inovação, e da captura novamente, ou seja, né, nesse processo contínuo, desse ciclo, isso é a gestão do conhecimento. E quando a gente fala de conhecimento, é importante ressaltar que é extremamente, que é fundamental que ele seja coletado e interpretado devidamente, né? E que ele passe por esse processo de identificação, criação, retenção, disseminação e aplicação desses conhecimentos. Dessa forma, a gestão do conhecimento ela consiste em usar tecnologias para aprimorar processos por meio da criação, transferência e aplicação desses conhecimentos nas operações da empresa, né? Assim como nos relacionamentos com os clientes e com os parceiros de negócio. E, nesse sentido, a informação ela deixou de ser apenas um recurso informativo para se tornar, de fato, uma ferramenta estratégica dentro das empresas, né? Tanto do ponto de vista da busca de eficiência e eficácia, como da perspectiva da inovação. E, dessa forma, produzindo valor no mundo dos negócios, gerando novos conhecimentos, tornando as empresas cada vez mais competitivas. Mas, no entanto, para ter sucesso, é necessário criar uma cultura de forte aprendizado e adaptação. Isso é importantíssimo. Até porque as mudanças na tecnologia são diárias. E, para se manter atualizado, é muito importante entender ativamente esse consumidor digital, né? E, para isso, é essencial criar essa rotina de aprendizado e investir em treinamentos para que seja possível estar capacitado nessas últimas tendências. Então, capacitação é, de fato, fundamental para esse movimento, né? E já que falamos aqui sobre o valor do conhecimento, como é que a gente tangibiliza esse valor, Lucas? Você consegue falar um pouquinho para a gente sobre? Legal, Lami. Bom, pessoal, olha para cá. Vocês estão vendo esse gráfico aqui do lado esquerdo? Esse gráfico ele mostra para a gente o quanto a gente consegue acelerar a adoção, por exemplo, nesse caso, de tecnologias em cloud, quando a gente tem times capacitados. Isso é uma pesquisa que a gente trouxe aqui para mostrar para vocês através de um benchmarking que a gente tem internamente. E essa pesquisa mostra o seguinte: as empresas que fizeram treinamento, uma empresa que fez treinamento, ela teve uma velocidade de adoção comparada a empresas que não treinaram, 80% mais rápido em suas tecnologias de cloud. E agora, se vocês olharem para o gráfico da direita, vocês vão ver que, além da velocidade de adoção, a gente também pode falar em retorno sobre investimento, crescimento do investimento.
esse crescimento ele é 47% maior, no caso aqui a gente está falando de times que atuam com Machine Learning, quando a gente compara esse crescimento em times que não atuam com Machine Learning. Então, fazer treinamento nos dois casos acelera a adoção da tecnologia e aumenta o retorno sobre o investimento. Com essas duas pesquisas, a gente começa a tangibilizar aquilo que ela me mostrou como sendo capital intangível, né? A gente começa a mostrar valor sobre um pouquinho do que é a tecnologia através da gestão do conhecimento, o que é a transformação digital através da gestão do conhecimento. A gente tem aqui dois propósitos, o de aceleração, por exemplo, e o de aumento do investimento. Mas a gente consegue tangibilizar também através de outras verticalizações, outras pesquisas. A gente traz aqui para vocês mais alguns exemplos. Esse aqui é uma outra fonte que mostra para a gente como que times que têm atuações em gestão do conhecimento, né, que utilizam práticas e ferramentas de gestão do conhecimento, têm melhorias em diversos fatores de performance, né? Redução de risco, aumento na eficiência operacional, aumento na questão de inovação, aumento no retorno sobre investimentos no mercado, produtos e com o consumidor, né? Melhoria na produção e na produtividade dos colaboradores. E aí, por fim, eu acho que esse é o mais relevante aqui nesse gráfico, é a qualidade, né? O aumento na retenção dos colaboradores. Né? Então, a gestão do conhecimento ela vai perpassar uma série de frentes de performance da empresa, de forma que diretamente ela influencia nos resultados dessas frentes em que a empresa vai estar atuando. A gente percebe, então, que a Globo tem catalisado os seus resultados através dessas diversas frentes. E a gente trouxe aqui para vocês alguns exemplos dessas frentes para a gente fechar a apresentação. Então, se vocês quiserem, prestem atenção para conhecer um pouquinho das frentes que a gente atua na Globo hoje com gestão do conhecimento. Primeiro, a nossa Academia de Tecnologia. A Academia de Tecnologia é o nosso programa de capacitação interno em estratégia de tecnologia. Ela tem mais de 60 disciplinas e a grande maioria dessas disciplinas, cerca de 90% delas, são dadas por colaboradores da própria tecnologia. No ano passado, foram mais de 50 mil horas treinadas através da Academia de Tecnologia. Outro programa que a gente tem, muito legal, é a Comunidade de Prática Você Mais Ágil. Essa comunidade, ela tem ali um grupo enorme de pessoas interessadas em trocar conhecimentos e experiências sobre os temas de agilidade. Se vocês se lembrarem, lá atrás eu falei para vocês que a nossa pilar digital tem em torno de 1.500 membros. A comunidade Você Mais Ágil conta hoje com 600 pessoas, ou seja, praticamente metade das pessoas que seriam o nosso pilar digital integram a nossa comunidade, estão ali por livre e espontânea vontade de conhecer, trocar experiências, participar dessa troca ativa de conhecimento. Além da comunidade de prática, a gente tem o programa Boomerang. O programa Boomerang, ele é o nosso programa de retorno de investimento sobre participações em congressos e eventos externos. Quando um colaborador da Globo vai participar de um congresso, vai participar de um evento, como é o caso hoje, que a gente tem uma série de colaboradores participando aqui do TDC, esses colaboradores são convidados a retornar para a Globo apresentando aquilo que eles aprenderam no congresso. Dessa forma, a gente multiplica o conhecimento que foi aprendido naquele congresso. A gente tem também uma prática muito legal que a gente tem usado, que chama Fishbowl. O Fishbowl ele é um aquário onde os colaboradores podem entrar dentro do aquário para participar de discussões e promover diálogos, troca de experiências de forma livre e transparente sobre temas que a gente debate, enfim, discute dentro desses encontros. É super legal para a gente aprofundar e conhecer pessoas e conhecimentos de temas específicos com especialistas dentro da Globo. Por último, eu trouxe aqui para vocês também o nosso Você na Nuvem, que é o programa de migração das nossas plataformas e sistemas para a nossa nuvem, né? Para diversas nuvens, no caso, são nuvens híbridas. Esse programa ele tem dentro dele um subprograma de treinamentos que a gente tem formação de colaboradores em diversas trilhas, diversos programas de certificação
para que eles possam aprender e se desenvolver em tecnologias de cloud. Então, esses são alguns dos exemplos que a gente trouxe aqui hoje para vocês. Essa é um pouquinho do que a gente faz na gestão do conhecimento e como a gente catalisa a transformação digital na Globo.